Fala galera Power, esse é o programa Seja Power, onde a gente discute temas relevantes que te ajudam a ser um profissional valorizado e de destaque com o Power BI. Eu sou Renato Lira, um planilheiro apaixonado pelo Power BI, em especial as linguagens M e DAX. Hoje nós vamos falar sobre se o Power BI realmente é compatível com você. Mas, afinal, como que a gente sabe se a gente é compatível com a ferramenta? Basicamente, a gente tem uma série de vídeos aqui recentes no canal, onde a gente explica a complexidade e os diversos níveis de habilidades necessárias para cada etapa do Power BI, cujo núcleo duro é o ETL, a modelagem e a camada de visualização. A gente tem também a familiaridade com que cada pessoa tem com escrever código, escrever uma função no Excel, no DAX, na linguagem M, onde basicamente a gente tem três perfis de pessoas. Primeiro são os programadores, aquela galera que quando vê um código até se sente desafiado para tentar entender ou até construir. O segundo são os analistas de negócio, são aquelas pessoas especializadas em um negócio e como para fazer a análise desse negócio é obrigado você a mexer com dados, eles acabam aprendendo o suficiente para ter a sua demanda. É daqui que vem muita gente que vem do Excel, por exemplo. A gente pode escrever fórmulas no Excel mais complexas ou menos complexas, mas sempre dentro da demanda que o negócio no qual o funcionário é especialista vai demandar. E por fim, a gente tem o público geral, onde basicamente não tem a aptidão de escrever fórmulas, funções para poder fazer as contas. Eles são basicamente os consumidores de um trabalho pronto feito pelo analista do negócio ou pelos programadores, tá? Mas basicamente nesse mundo de Power BI, quando o Power BI revolucionou os chamados Self-Service BI, a gente acaba tendo pessoas com esse grande leque de perfis fazendo parte do processo. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que se você não tem predisposição, não tem habilidade, mas tem perseverança, eventualmente você vai conseguir o objetivo. A diferença é que, para quem não tem um perfil prévio compatível com a demanda que é necessária para a pessoa, ela pode demorar um pouquinho mais, mas com o esforço necessário, ela chega lá. Eu gosto muito de um livro chamado Outlier, Fora de Séries. Basicamente, na minha adolescência eu era atleta de natação. Eu era federado, nadava de 3 a 5 horas por dia em treinamentos e eu cheguei a participar de competições regionais até o brasileiro de natação. Porém, eu passava longe de ser medalhista. Uma coisa que eu percebia já naquela época é que, em geral, a galera que era medalhista fazia aniversário em janeiro, fevereiro ou março, no começo do ano. Eu nasci em agosto, então de certa forma eu usava isso para me tranquilizar e justificar o meu resultado não tão bom. Porém, esse livro Outliers, ele faz uma analogia parecida com atletas profissionais e há uma correlação muito grande entre o atleta profissional e o mês do nascimento. Basicamente, esse livro fala que para atingir um grau satisfatório para ser declarado especialista em algo, você tem que ter muitas horas de exposição sobre o tema. No exemplo da natação que eu acabei de falar, basicamente você começa a nadar com 6, 7, 8, 9 anos. E para crianças de 7, 8 anos, quem nasceu em janeiro ou quem nasceu em agosto, são 6 meses de diferença. Esses 6 meses parecem pouco, mas para essa idade são suficientes para a pessoa um pouquinho mais velha ter uma estrutura muscular um pouquinho melhor e, consequentemente, naquele curto prazo, naquele momento, ter resultados melhores. E como tudo nessa vida depende de motivação, quem tem resultados bons querem continuar nesse mundo e se motivam, e quem tem resultados ruins simplesmente se desmotivam e acabam saindo. Então, basicamente é por isso que nos esportes em geral, a grande maioria dos atletas de ponta nasceram no começo do ano. Esse livro é muito interessante, eu recomendo a leitura. Ele fala sobre várias outras coisas, como por exemplo, pessoas famosas que ganharam notoriedade de alguma forma, mas não basta ser bom. Você tem que basicamente estar no local certo, na hora certa,
para de fato ser um verdadeiro outlier segundo o livro. Então, resumindo, né? A gente saber o nível requerido de cada etapa que compõe essa jornada do Power BI é importante, pois assim a gente conseguirá escolher um time multidisciplinar que se complete. É muito difícil, eu diria até que é impossível você achar alguém que é excelente em tudo. Porém, em um time, cada um vai ter sua aptidão e, dando o devido esforço, a gente consegue fazer um produto em equipe de maneira muito mais completa. Sim, as soluções do Power BI são complexas e para trabalhar em alto nível é importante a gente trabalhar em equipe justamente por esse motivo. Para, além de diminuir o tempo de produção de um novo produto, a gente garanta que ele tenha mais qualidade e com menos vícios. Pois se uma pessoa faz tudo, desde o início até o final, muito provavelmente alguma coisa por debaixo dos panos não pode estar tão boa, e como não teve ninguém para revisar o trabalho que ele fez, isso pode gerar problemas no futuro. Até porque, se você faz sozinho o trabalho, a chance de você ter a cobrança de explicar ou documentar o que foi feito diminui. Mas num time multidisciplinar, isso é uma premissa. E isso tem uma vantagem absurda para o longo prazo. Afinal, quem nunca pegou algo que você mesmo fez no passado e não entendeu nada do que foi feito? Por isso que documentar é importantíssimo. Então, voltando para os principais elementos que compõem o Power BI, basicamente, para uma pessoa ser boa no ETL, em geral, ela tem que ser do perfil 1 e 2. Por mais que o Power Query permita com poucos cliques você fazer a transformação que você precisa, determinar o que você precisa exige um certo direcionamento que apenas as pessoas do grupo 1 e 2 têm. Infelizmente, a gente sabe que não é a realidade da maioria. Você tem que ter aptidão e, principalmente, o recurso está liberado para você. Tem um funcionário Microsoft muito famoso, onde ele tem a sua máxima, que ele autonomeou o seu sobrenome, o Roxas Maxim. You do the transformation as upstream as possible, as downstream as necessary. Ou seja, quanto mais próximo da fonte, melhor, pois evita a chance de você ter pontas soltas, ou seja, múltiplos lugares apontando para uma origem diferenciada. Porém, a gente tem prazos para atender as coisas. Então, se eu não consigo mudar a minha origem, eu vou fazer onde eu consigo, que pode ser tanto no seu ETL do Power BI, no seu modelo do Power BI, ou mesmo no Excel, embaixo dos panos, para apresentar uma apresentação do PowerPoint, caso você não tenha tempo hábil de fazer o processo de maneira adequada. E seguindo essa máxima, fazer a transformação no Power Query não é recomendado. Você tem que alterar a origem. Porém, existem várias ferramentas de ETL. O Power Query não é a melhor, porém é a mais acessível para um público maior. Se você tem um setor estruturado onde você tem um data warehouse, o dado já vem previamente pronto para você, ótimo, use-o. Mas se você não tem, usar o Power Query pode ser a solução. Ou mesmo se você tem esse data warehouse, se você precisa de maneira urgente fazer essas transformações e não pode esperar o dono do data warehouse concluir o trabalho, você faz a partir daqui. O Power Query ele tem uma interface intuitiva, onde você visualiza o resultado para cada etapa aplicada. Você consegue resolver problemas complexos com poucos cliques. De certa forma, ele é low-code, por isso ele é mais acessível para os analistas de negócio de maneira em geral. Agora sim, a depender da transformação necessária, você pode entrar um pouco mais no mundo dos programadores, pois você pode precisar escrever um pouquinho de linguagem M para ter o efeito necessário. Aqui que a gente começa a ter a separação, pois, tá vendo? A depender do nível de transformação necessária, você precisa começar a mexer o código. É aqui que fica cada vez mais evidente aquele nível de especialização dos times que a gente falou mais cedo. Mas uma coisa eu garanto para vocês, quanto mais você mexe, mais fica palatável. É que nem dirigir. No começo eu estava mais preocupado na embreagem e trocar marcha. Eu meio que dava pouca atenção para a parte de dirigir propriamente dito. Porém, com o tempo, tudo vai entrando no modo automático e hoje, quando a gente dirige, a gente nem sente que a gente está usando a embreagem e a marcha manual. É aqui com o Power Query onde a gente tem o primeiro grande ganho para os analistas de negócio,
pois a gente automatiza tarefas repetitivas que, em geral, eram feitos no bom e velho Ctrl+C, Ctrl+V. No meio da operação, alguém te chamava, o telefone tocava e você era muito mais suscetível a erros. Com o Power Query, a gente dá o passo a passo da rotina de bolo, de maneira que isso é feito sempre de maneira automatizada, liberando o HH do funcionário. A gente tem também a camada de visualização. Ela é basicamente a ponta do iceberg. Aqui, todos, absolutamente todos, quer seja o perfil 1, 2 ou 3, podem ter aptidão para isso. Há uma grande quantidade de técnica envolvida, em especial quando você pensa em storytelling ou mesmo uma aparência agradável. Mas aqui a gente tem uma componente nata, de nascência sobre isso. Visualização, vou confessar para vocês, é o meu fraco. Porém, eu não preciso ser especialista em visualização se eu trabalho num time multidisciplinar, onde tenho vários especialistas nessa etapa. E por basicamente todos os grupos de pessoas, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, serem capazes de serem bons nisso, a gente tem uma oferta muito maior de profissionais qualificados e aptos para poder transformar, através da camada de visualização do Power BI, a mensagem que queremos passar. Aqui a gente tem muitos desafios como criação de storytelling, sequenciamento de análise para tomar decisão, a escolha mais apropriada de qual visual serve para que as perguntas, consequentemente as decisões, sejam feitas de maneira intuitiva e nativa. E a depender da necessidade do visual, a gente pode ter uma subespecialização, que seria criar o seu próprio visual personalizado que atenda 100% das demandas. A gente tem disponível no mercado o Charticulator, o Deneb, ou mesmo você escrever seu código no Visual Studio. E para essa componente pequena de criar o seu próprio relatório, a gente restringe basicamente aquele grupo 1 do grupo dos programadores. E você, com quais desses perfis você se enxerga? Coloca aqui no comentário e quais desses elementos, ETL, visualização, modelagem, que você tem mais domínio hoje na ferramenta. E a mensagem final que eu gostaria de passar para vocês é que o coração da solução de BI é o modelo, e para você definir o modelo e consultar esse modelo, você precisa aprender DAX. Pois DAX você define o modelo necessário para gerar os cálculos, você define o escopo final do trabalho do processo de ETL, você municia os visuais que definem a narrativa necessária para você fazer as coisas, e aqui que está o verdadeiro poder da suíte do Power BI, pois o Power BI é uma ferramenta focada no modelo. A camada de relatório do Power BI comparado com os seus concorrentes não é das melhores, mas é o seu modelo que faz toda a diferença e que faz o Power BI ser líder do quadrante da Gartner. E, só para finalizar, um erro que eu vejo muita gente cometer é querer aprender as linguagens Python e R sem de fato ter a necessidade. Tá? Por mais que você tenha aptidão perfil 1 de programador, basicamente, se o seu meio é feito de análises pontuais e não recorrentes, além de não ter o Power BI disponível, beleza, pode ser uma boa. Porém, se você já está numa empresa onde o Power BI é realidade e você quer fazer alguma análise que seja recorrente, aprender um pouco mais sobre tratamento de dados através do ETL, do Power Query, da linguagem M, ou mesmo da linguagem DAX para fazer aquele cálculo mais complexo, muito provavelmente vai ser aquilo que você precisa. Infelizmente, é comum que as pessoas peçam aquilo que elas querem, mas não necessariamente é aquilo que elas precisam.